of the environment at a top institution. You live and learn in college. You are taught by outstanding academics, passionate about their subjects, not to mention guest speakers of international repute. And enjoyment is always an important part of our award-winning program. Attending our courses will enable you to grasp your future with both hands and make the right next step along your life's pathway. For a world-class experience alongside students from all over the globe, Oxford Royal Academy. World classes, world class. Eu tava tendo muita dificuldade, tava tendo entradas muito aqui na frente. Eu tive uma queda realmente muito severa. E só a manual que me salvou. Já faz 3 meses que eu estou utilizando o manual. Eu estou impressionado com o resultado. E olha, com 3 meses eu vi bastante resultado legal pra mim. Com certeza a minha confiança foi recuperada depois que eu usei os produtinhos da manual. E eu já previa que ia dar um resultado, mas eu não previa que o resultado seria tão rápido. Que em 3 meses eu já tinha um resultado visível. O paralítico andar, mas nesse caso, essa narrativa, nós vemos que essa cura passa por um pequeno processo. Eles levaram um cego até Jesus, esperando que Jesus tocasse nele. As pessoas já estavam habituadas a Jesus como um taumaturgo, como aquele que fazia milagres. Jesus, então, pega o cego pela mão, leva para um lugar retirado, cospe nos olhos dele e coloca as mãos sobre ele. E aí Jesus pergunta, está vendo alguma coisa? Ali o rapaz começou a recuperar parcialmente a visão. Ele não recupera imediatamente, ele diz, estou vendo homens que parecem árvores, vi uma coisa meio obscura. Jesus então, colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e aí então o homem enxerga claramente, ficou curado plenamente. Via as coisas com nitidez. Interessante nós vemos que todas as ações de Jesus, elas têm não somente o significado prático na hora, o milagre aconteceu realmente, fisicamente o homem que não via passou a ver, mas tem sempre um significado espiritual e um exemplo para nós. Jesus talvez quisesse curar não somente os olhos físicos daquele homem, mas com toda certeza queria também curar a falta de fé daquele homem. Isso acontece muitas vezes conosco. E Jesus ele cura a nossa fé e ele vai fazendo isso de maneira progressiva. Inicialmente estamos cegos e a fé começa a surgir no nosso coração, mas de maneira ainda meio ofuscada. Assim como aquele homem via os homens de maneira ofuscada. E vai passando o tempo, a fé cresce de maneira mais intensa e nós vemos nitidamente. Mas esse é um processo que todos nós precisamos passar sempre, porque nem sempre a nossa fé é nítida. E, periodicamente, nós precisamos ser curados. Nós que temos a visão, a vista física perfeita, nós muitas vezes não temos a nossa visão espiritual muito bem saudável. E é justamente isso que nosso Senhor quer também nos curar. Nós precisamos ver que muitas vezes esse ofuscamento da fé se deve talvez a uma falta de confiança em Deus. Aquele homem, quando viu Jesus estar sobre ele, com toda certeza já conhecia, ouvir falar de Jesus, mas talvez não tivesse a confiança plena nele. Quando Jesus realiza parcialmente o milagre e o homem começa a ver, aquilo ali já é alguma coisa. Para quem não via nada, de repente você ver alguns vultos, aquilo já é alguma coisa. Mas depois a visão nítida é algo totalmente diferente. Vejam só a beleza. Provavelmente a primeira coisa que esse homem viu, com nitidez, foi o rosto de Jesus. E o olhar da fé é justamente isso. O olhar da fé é contemplar o rosto de Jesus. E nós precisamos nos habituar a ter esse olhar e contemplar todas as coisas, o rosto de Jesus. Por que nós pecamos? Por que a nossa vida muitas vezes é uma vida turva? Porque o nosso olhar ainda está um olhar maculado. Se não estamos totalmente cegos, o nosso olhar está manchado. E é necessário continuamente purificar esse olhar. Ou seja, fazer crescer a fé nos nossos corações para que nós consigamos ver as realidades do mundo de maneira pura. Porque tudo que Deus criou é bom. Vejamos lá a narrativa do Gênesis. Embora a humanidade tenha pervertido a criação de Deus,
Tudo que Deus fez é bom. E nós precisamos olhar as coisas com este olhar. Nós precisamos ter o olhar da fé. Sobretudo, ao olharmos os irmãos, ao olharmos aqueles que são imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ver neles Jesus. Mas para isso é preciso despertar profundamente o sentido da fé. E nós, obviamente, precisamos cuidar da guarda do olhar. Aqui nós voltamos para uma realidade muito importante. São João vai dizer que existe uma tríplice concupiscência no homem. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Com relação aos olhos, nosso Senhor também vai dizer que o olho é a lâmpada da alma. E se seu olho está em trevas, quão em trevas estão a sua própria alma? Nós precisamos cuidar do nosso olhar físico para que, de fato, aquilo que entra dentro de nós não macule a nossa alma. É necessário, como cristãos, nós cuidarmos disso. Olharmos para as coisas deste mundo, especialmente para as pessoas, com um olhar de fé. Mas tomar cuidado para que o mundo não ofusque o nosso olhar, para que nós não nos tornemos cegos novamente. O pecado vai fazendo com que cada vez mais o nosso olhar espiritual se torne ofuscado e nos tornemos cegos. É por isso que existe, por exemplo, a cobiça, é por isso que existem todos os pecados que dizem respeito ao olhar, que depois vão transbordar os nossos outros tantos pecados. É preciso guardar o nosso olhar e purificar o nosso olhar, principalmente nos nossos tempos. Em tempos de outrora, nós sabemos que existia um pudor no olhar muito maior do que existe hoje. E por isso o interior das pessoas era mais puro. E por isso a fé podia transparecer com mais clareza. Hoje em dia nós temos esse grande obstáculo. Porque se os nossos olhos estão machados, é muito difícil nós vermos a coisa de maneira espiritual com translucidez. Ou seja, é difícil nós olharmos as coisas pelo prisma de Deus, por conta de tudo aquilo de ruim que entra através dos nossos olhos. Por isso precisamos ter a guarda dos olhos. Hoje nós estamos na era da imagem, na era do espetáculo. Infelizmente, tudo isso gera também uma era de grande impureza. A impureza interior vem especialmente por falta de não guardar o nosso olhar. Aqueles que não guardam o olhar e não procuram desenvolver esse olhar de fé para as coisas, cada vez mais vão poluindo o seu interior. Hoje nós celebramos essa missa votiva a São José. Peçamos a Ele que interceda a Deus por nós, para que nós possamos ter esse coração purificado, o nosso olhar purificado. Nós precisamos muito disso, porque é impossível nós termos uma verdadeira vida espiritual, é impossível nós realmente amarmos a Deus, ou seja, contemplarmos a Deus nas suas maravilhas e amarmos os irmãos, o ser humano, que é a maior maravilha de Deus, se nós não tivermos um olhar purificado. Pensamos que Jesus, na sua bondade, por intercessão de São José, vem e realiza esse milagre conosco também, de curar a nossa cegueira espiritual, curar toda a poluição que existe em nós, que ofusca o nosso olhar e nos impossibilita de ver aquilo que nós devemos ver, como Deus quer que nós vejamos, ou seja, pelo prisma de Deus. São José interceda por nós, para que nós não caiamos nessas armadilhas do demônio, que quer realmente tirar de nós a visão de Deus. Lembremos que, no fim, a santidade consiste na visão beatífica, ou seja, a visão de Deus. E Jesus, nas suas bem-aventuranças, diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração, aqueles que têm também um olhar puro. São José interceda por nós, para que sejamos puros no olhar, puros de coração, e possamos, como esse cego, contemplar plenamente a face de nosso Senhor. E assim, realmente desejarmos cada vez mais viver dessa face, que é aquilo que realmente nos alimenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.